dia, meus amigos. Gente, hoje é um grande dia pra mim, o dia mais esperado do último um ano, ou mais de um ano. Eu até tava com outra ideia de outro vídeo, de outro tema pra fazer pra vocês, mas esse supera todos os temas que eu poderia imaginar. Agora eu vou fazer um rolê, porque eu tenho que parar lá no centro de Lisboa. Então é mais de 1h30 de viagem. Bora comigo, que eu tenho que pegar comboio, eu tenho que pegar metro, eu tenho que pegar tudo. Amigos, vocês devem estar reparando a minha voz, que tá assim, horrível. Esses últimos dias, na verdade essa última semana, eu fiquei com uma crise alérgica. Não sei se é da troca de temperatura, porque aqui a temperatura em Portugal oscila demais. Na verdade, o clima de Portugal ele oscila muito, na minha humilde opinião. Eu acho que só verão mesmo é que fica mais estável. Não sei se eu tô tendo a impressão errada. Mas, gente, essa oscilação de temperatura me faz mal pra caceta. Mas o Alexandre ficou ruim primeiro e agora eu tô ruim também. Sem voz, praticamente. Com o nariz aqui toda hora puxando. E tosse. Então, vocês vão ter que aguentar minha voz aí um pouquinho diferente nesse vlog, porque eu também não ia deixar de gravar, né, gente? Só tô com um pouquinho de dificuldade pra falar, mas é isso. Aguentem aí essa voz. Meus amigos, eu tive que parar aqui agora, mas assim, gente, eu não tenho muito tempo, porque eu ainda tenho que voltar para trabalhar. Então eu vim realmente só para fazer uma coisinha que eu quero mostrar para vocês agora, com muita alegria.
eu, oficialmente, residente de Portugal. Gente, eu vou andar com isso aqui, ó, pregado na testa por via das dúvidas. É uma alegria sem fim. É assim, eu não consigo nem descrever pra vocês o que essa conquista significa pra mim, sabe? Eu acho que, para quem não viu, eu postei um vídeo, né, sobre a troca da Irlanda por Portugal, alguns vídeos atrás que eu fiz com a Lei, a gente fala um pouquinho dessa nossa trajetória. Tive muito BO na minha documentação, por vários fatores. Eu acho que eu expliquei um pouquinho lá no vídeo, então voltem lá no vídeo. Mas, resumidamente, eu cheguei em Portugal em novembro de 2023, com visto de procura de trabalho. A minha entrevista foi em fevereiro de 2024. Apresentei todos os documentos, mas eu recebi um indeferimento por causa do meu contrato de trabalho, que era um contrato de estágio, e eles não aceitaram. O meu processo ele ficou em análise e ele iniciou a contagem por mais 2 a 3 vezes. Eu fui receber o deferimento da minha autorização de residência em Portugal só em janeiro de 2025. Eu não sei o que aconteceu. Geralmente, os Correios daqui de Portugal, eles tentam fazer a entrega do cartão de residência na residência da pessoa. Mas se não houver ninguém, eles deixam uma notificação para que a pessoa possa ter um prazo para recolha deste documento no CTT, que são os Correios. No entanto, eles não deixaram notificação, então de fato eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se deu algum problema no endereço, eu não sei se eles realmente não deixaram notificação, o que é errado. E a minha autorização de residência, ela voltou para a AIMA de Lisboa. A advogada que estava acompanhando meu caso, sim, gente, eu tive que pagar uma advogada para acompanhar o meu caso. Ela veio à AIMA de Lisboa ontem, ela questionou sobre a minha autorização de residência, que já estava demorando muito, e eles falaram, não, a autorização de residência dela está aqui. Vim aqui hoje, busquei minha autorização de residência, estou muito feliz, agora eu consigo dar andamento em várias outras questões, em vários outros planos. Paciência, é perseverança, é muita resiliência e paciência. Eu já falei paciência. Aqui em Portugal você tem que ter paciência. Mas no final, gente, o importante é que deu tudo certo. E eu tô muito feliz. Tinha que compartilhar isso com vocês. Agora eu tenho que voltar para casa. Porque, gente, eu estou trabalhando home office. Então, este vlog, ele vai ser a continuidade dele. Eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu tô achando dessa minha fase de trabalhar home office. Então, até já já. Engraçado que eu já tinha vindo por aqui, mas olha como é que é lindo aqui. Ai, gente, é muito lindo. Ali na frente tá rolando umas feirinhas, ó. Ela vai até o alto aqui dessa praça. Muito lindo mesmo. Vou chegar mais à frente para vocês verem um pouquinho.
mais engraçado é a gente andar nas ruas assim. E aí você passa pelas pessoas, aí tá todo mundo espirrando ou tossindo. Aqui, a primavera, o pessoal tem realmente alergia ao pólen, sabe? Eu não sei se isso aqui que eu tô é alergia ao pólen, ou se é só uma alergia à umidade mesmo. Mas tá, galera espirrando, gente. É muito comum chegar nessa época e as farmácias venderem muito antialérgicos e tudo mais por causa da alergia ao pólen. Loucura, né? Pois é. Gente, já não tá tão bonitinha, né? Mas ó, por que quando a gente faz tapioca em casa, gente, não fica desse jeito? Que coisa mais maravilhosa. Venham comer aqui, ó. Tapioca World. Fica bem perto do Rocio. Maravilhosa. Super indico. Oi, amigos. Eu dei uma pausa aqui, rapidinho. O meu horário, ele já está indo ali para a reta final. Ainda não terminei, é porque eu pausei só para fazer um cafezinho. Estão servidos. E um lanchinho super rápido. Tenho aqui meu queijinho e um sanduíche natural de atum, que eu já deixo preparado no final de semana para me poder comer durante o dia, que fica muito mais rápido, muito mais fácil, não preciso ficar parando para fazer nada. Até porque esses dias eu estou trabalhando de casa, mas não é o que eu faço normalmente. O meu trabalho, eu vou até o trabalho e é somente por uma situação muito especial, né, que estamos de mudança. A empresa que eu trabalho está de mudança, então é só temporariamente mesmo que eu vou trabalhar de casa. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje, assim que eu finalizar aqui, porque eu preciso de focar para me terminar de fazer algumas coisas. Assim que eu finalizar, a gente vai bater um papo sobre as minhas impressões sobre trabalho home office nessas quase 3 semanas trabalhando de casa, tá bom? Aguentem a mão, que daqui a pouquinho eu volto.
Oi, oi, amigos! Como vocês estão? Olha, agora são 8h40 da noite. Finalizei meu trabalho por hoje. Como vocês acompanharam aí, né, nos takes anteriores, eu fui a AIMA buscar minha residência. Então, eu praticamente ali perdi a manhã inteira de trabalho. Então, eu tive que repor essas horinhas ali após o horário que eu costumo trabalhar. E aí, eu falei com vocês que eu iria vir aqui, né? Depois que eu terminasse aqui o meu trabalho, eu prometi que eu viria falar um pouquinho sobre a minha experiência com o home office nessas últimas semanas. Fazem 3 semanas, quase 3 semanas, que eu estou trabalhando de casa, praticamente todos os dias da semana, exceto na segunda, em que eu tenho que ir à empresa. Isso porque, como eu disse, estamos passando por essa transição, uma mudança, né, de lugar. Vamos para outro lugar e eu tive de vir trabalhar em casa. E neste momento, falando um pouquinho só do meu trabalho bem rapidamente, eu comecei na empresa como recepcionista e eu ainda faço trabalhos administrativos para a empresa, ainda faço um pouco da gestão de clientes da empresa, mas eu fui honrada e glorificada porque a empresa confiou em mim o trabalho de gestão de marketing. E apesar de que, assim, tá sendo uma baita experiência para mim, porque eles realmente abriram uma porta para mim gigante e me deram essa oportunidade, apesar de eu não ter tanta experiência assim, mas eu tenho noção de muita coisa e eu estou em constante aprendizado, como todos nós na vida. Eu me sinto muito feliz mesmo pela oportunidade. Por muito tempo, eu sonhei muito em estar trabalhando com isso, em trabalhar com marketing, em trabalhar com a gestão de redes sociais. Eu, neste momento, como a empresa não é uma empresa tão grande, eu consigo gerir o marketing um pouco sozinha. Então, faço as postagens, faço a questão ali também do marketing, né, por fora de redes sociais, que é o Google Meu Negócio. Estou estudando também sobre tráfego pago para que eu possa lhe ofertar também isso para a empresa o quanto antes, porque é uma demanda necessária. Nesse momento eu estou fazendo alguns cursos, né, já fiz alguns cursos de marketing, até mesmo no Brasil, ou seja, antes de ir para a Irlanda eu já estava estudando marketing e é uma coisa que eu sempre quis trabalhar. Então, nesse momento, esse trabalho que eu estou fazendo, que é um trabalho que me exige muito, eu confesso, está sendo bem desafiador, porque essa transição, essa reinauguração da empresa, exige estratégia de inauguração, uma estratégia de venda, uma estratégia de divulgação, que são coisas e pilares que o marketing ele tem que abordar. E mesmo que eu esteja sozinha nessa, né, não tenho uma equipe me auxiliando, eu estou tentando dar o meu melhor para eles. Como eu vim trabalhar de casa, né, nesses últimos tempos aí, até a gente fazer uma reinauguração, até a gente fazer o lançamento da empresa e tudo mais, eu já tive que enfrentar aqui alguns desafios que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, né, nós sempre ali colocamos num pedestal, a gente sempre imagina como que deve ser maravilhoso trabalhar home office, liberdade, você trabalha com a roupa que quer. Nossa, você tem a liberdade de estar ali no seu canto, na sua mesa, não tem ninguém te incomodando. Enfim, nós fantasiamos o home office. Eu fantasiei o home office de uma forma... Eu acho que é pleonasmo eu falar que eu fantasiei de forma irreal. Eu acho que é pleonasmo, né? O que eu quero dizer é que por muitas das vezes, eu tô falando do home office, mas muitas das experiências de vida, muitos dos nossos desejos, muitas das coisas que a gente imagina pra gente, a gente coloca num pedestal a ponto de que a gente desmereça, né? A ponto de fazer com que a gente desmereça as outras coisas que nós temos, ou que conquistamos, ou que fazemos. Essa questão de trabalhar em home office, gente, é muito relativa, e eu vou te explicar o porquê. É maravilhoso, sim, você ter essa liberdade de trabalhar com uma roupa mais solta, né, com uma roupa mais à vontade, de forma mais à vontade. Por muitas das vezes eu tô aqui no computador e eu tô sentada desse jeito, com um pezinho aqui na minha cadeira,
No meu local de trabalho eu não faria isso jamais. Então, sim, existe toda a questão da postura, existe toda a questão do silêncio também em volta, sabe? Apesar de que aqui em casa tivemos alguns dias caóticos, mas, no geral, gente, eu vou também, ao mesmo tempo que eu vou falando coisas ruins, eu vou pontuando coisas positivas, porque eu consegui focar muito, muito real aqui trabalhando no home office. Mas a verdade, gente, é que vai passando os dias, você perde um pouquinho a produtividade. Seja porque você relaxa, seja porque você, enfim, aproveita demais o espaço, ou porque você começa a ficar entediado. Eu percebi, gente, que a melhor forma de trabalho para mim é aquela forma híbrida, onde eu possa ir alguns dias para a empresa e ficar alguns dias em casa. Eu acho que esse é o melhor que qualquer empresa pode fazer aos seus funcionários, quando, claro, é possível. Uma das coisas maravilhosas de trabalhar em home office também, gente, é a economia de tempo e de dinheiro. Eu não gastei nada para me locomover para o trabalho. Eu não gastei gasolina, porque a gente tem um carrinho e às vezes eu vou de carro para o trabalho. Não gastei gasolina, não tive o gasto do carro, né? Logo, por eu não sair de casa, eu também não fiquei com aquela vontade de tomar um cafezinho, de comer alguma coisinha diferente. Não fazia isso tanto, não é muito do meu hábito, mas isso me impediu de fazer. E pelo fato de eu ter economizado tempo, isso me ajudou também no fato de que assim que eu fechei o computador, eu podia ir no mercado, que foi o que eu fiz hoje, por exemplo. Assim que eu finalizei o trabalho, eu fui ali no mercado do outro lado da rua, fiz o que eu tinha que fazer, comprei o meu cafezinho para amanhã, voltei para casa. Isso é ótimo. Essa economia de tempo é uma qualidade de vida, né? É diferente de, por exemplo, se eu fosse para o trabalho de carro, eu gastaria ali no mínimo uns 30 minutos, né, entre o deslocamento, aí chegar em casa ou ir no mercado, enfim, eu perderia ali uns 30 minutos tranquilamente, sabe? Ou se eu fosse de autocarro, que é o ônibus aqui em Portugal, eu gastaria no mínimo 40 a 50 minutos no autocarro, para depois eu chegar em casa, ter que ir ao mercado. E isso, gente, já iria mais de uma hora que eu perderia no meu dia. E tempo, gente, não é só dinheiro. Tempo é vida. Então, quando a gente perde esse tempo de deslocamento, perde esse tempo de ir, de voltar, né, a depender de como você faz esse deslocamento, é uma perca de vida, é uma perca de qualidade de vida mesmo. Então, eu aproveitei muito, por muitos dias, quando Portugal ajudava com o sol, assim que eu finalizava aqui o trabalho, eu ia fazer uma caminhada numa trilha que tem aqui perto, que eu amo, e só para relaxar. Eu descia até a praia, podia aproveitar, então eu pude aproveitar nesse sentido também, sabe? Do tempo, do relaxamento, até mesmo antes, até agora eu falei só do depois, né? Mas o antes do trabalho também. Eu pude tomar um café com mais calma, pude dar uma organizada no quarto também. E por eu estar aqui sozinha, eu não fiquei conversando, não fiquei perdendo tempo. E eu fiquei muito focada aqui. Então, raríssimas às vezes eu saía do quarto, porque eu trabalho no quarto. Então, raríssimas vezes eu saía do quarto, né? Às vezes eu ia para a cozinha mesmo para fazer um cafezinho bem rapidinho e também para pegar uma água, por exemplo. Gente, eu sou muito disciplinada. Se eu trabalho de 8h30 até 5h30 da tarde, eu vou cumprir exatamente esse horário. Se eu tenho uma pausa de almoço entre meio-dia e uma hora, eu vou estar aqui sentada. Então, durante essas 3 semanas também eu pude perceber e eu pude validar que realmente eu sou disciplinada e que eu gosto de cumprir horários. Que isso me ajuda também na minha rotina. E eu sei aqui, trabalhando, eu não vou deixar um horário de almoço solto. Tipo, pra ter um horário de almoço de 1 hora só lá pras 3 horas da tarde, não. Eu segui exatamente, eu lanchei às 10 da manhã, eu almocei ao meio-dia, às 3h30, 4 horas eu, né, tomei um lanche com um café, e é isso. Então eu consegui seguir à risca esses horários, o que me permitiu também ficar focada aqui no que eu tinha que focar, finalizar na hora que eu tinha que finalizar, e pronto. Sem aquela ansiedade, sabe? Sem aquele desespero de que, meu Deus, eu tô trabalhando em casa, mas eu perdi muito tempo com coisas que eu não precisava de perder tempo. E agora eu tô aqui com o meu trabalho super improdutivo. Não, eu não tive essa sensação. Agora, eu vou falar pra vocês um pouco sobre um ponto negativo que eu tive, né? Que justamente por eu ficar aqui muito sozinha, né? Não tive distrações, né? O que foi muito positivo. Não ter essas distrações também me fez falta.
Eu percebi que eu gosto muito de ir para a empresa, que eu gosto muito de ver as pessoas que eu trabalho, que eu gosto muito de ver pessoas. Por muitas das vezes, gente, eu me peguei olhando aqui, porque aqui é uma janela. Eu me peguei olhando para a janela, olhando para as pessoas passando na rua e pensando: nossa, olha, aquele rapaz ali trabalha no supermercado. Nossa, bem fofoqueira mesmo, sabe? Mas a verdade é que eu tava com falta de ver pessoas, e não só ver, porque aqui eu consigo ver, mas conversar e trocar ideia, nem que seja uma coisa rápida, que no trabalho isso é totalmente possível. Então, assim, gente, conclusão. Eu tive muitos pontos positivos. O ponto negativo foi que eu senti muita falta do local de trabalho, que eu senti muita falta de ver pessoas. E se fosse para me escolher, eu escolheria um trabalho híbrido. Eu acho que eu não trabalharia totalmente home office. Se um dia me aparecer essa oportunidade, eu não vou negar, porque eu acho que para a vida também a gente tem que estar aberta. Mas nessas 3 semanas eu pude perceber, gente, que o home office é muito legal, mas eu acho que eu fantasiei demais, sabe? Vocês já fantasiaram um pouquinho do home office? Você que trabalha de home office, me conta aqui nos comentários como que é a sua experiência. E se você que nunca trabalhou de home office, você tem vontade. E por quê? Por que você tem essa vontade de trabalhar de home office? E é isso, gente. Em breve eu já tenho que voltar para a empresa, para trabalhar na empresa normalmente. Eu tô ansiosa, porque vai ser um novo espaço, um novo lugar, né? Vai ser tudo muito novinho e eu tô muito animada. E é isso, gente. Esse foi um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês sobre as minhas impressões sobre home office. Beijo! Depois eu volto para conversar com vocês.